Capítulo 3º. Base de cálculo. Artigo 6º. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel edificado ou não edificado, determinada anualmente, conforme planta genérica de valores contida nos anexos e inciso 2º, a ser atualizada periodicamente com base nos procedimentos de cálculo listados no anexo 4 desta lei. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se bem imóvel edificado o equipamento, a construção ou edificação permanentes, que sirvam para uso, gozo ou habitação, sejam quais forem as suas formas ou destino, bem como suas unidades ou dependências com economia autônoma, ainda que localizadas em lotes distintos. Parágrafo 2º. Considera-se não edificado o bem imóvel. Inciso 1º. Em que houver construção paralisada ou em andamento. Inciso 2º. Em que houver edificações condenadas, em ruínas, ou em demolições. Inciso 3º. Cujas edificações sejam de natureza provisória, ou possam ser removidas sem destruição, alteração ou modificação. Inciso 4º. Em que houver obra paralisada ou em andamento, em condições de inabitabilidade, possui edificações de natureza temporária, assim consideradas as construídas no exercício financeiro que se referir ao lançamento, sejam demolíveis por força de disposição contratual, ou ordem judicial. Inciso 5º. Em que houver construções rústicas ou simplesmente cobertas, sem pisos e sem paredes. Parágrafo 3º. Considera-se gleba o imóvel não parcelado e não edificado, de área igual ou superior a 10.000 m2, ou indivisível. Parágrafo 4º. Para fins de aplicação do conceito estabelecido no parágrafo 3º, considera-se não edificado o imóvel com área total construída inferior a 1/9 da área do terreno. Artigo 7º. Tratando-se de imóvel não edificado, com frente para mais de um logradouro, a tributação equivalerá do logradouro correspondente ao descrito no documento de propriedade ou posse do imóvel. Parágrafo único. Tratando-se de imóvel que não possua os documentos de propriedade ou posse, na forma definida no caput, adotar-se-á o endereço referente ao acesso principal do imóvel. Artigo 8º. A planta genérica de valores imobiliários será utilizada para efeito de avaliação do imóvel em valores de metro quadrado de construção e de terreno, adotando-se para obtenção do valor venal seguintes critérios. Inciso 1º. Valor de edificação do imóvel por tipo de construção, segundo publicações por órgãos e instituições especializados competentes, suas características gerais, tais como área construída, padrão, estrutura da construção, cobertura, alinhamento, situação do lote, situação de unidade construída. Inciso 2º. Valor do terreno, segundo pesquisas que levem em consideração os índices de valorização vinculados ao logradouro, quadra ou zona em que estiver situado o imóvel, e de áreas que apresentem melhores condições de infraestrutura, com potencial de concentração de atividades de indústria, de comércio e de serviços, conforme estabelecido no plano diretor, e suas características físicas, tais como área do terreno, situação da quadra, topografia, pedologia, limitação, forma e acessibilidade a equipamentos urbanos e variáveis técnicas utilizáveis para fins de alienação. Inciso 3º. Quaisquer outros dados informativos obtidos pela repartição competente, nos termos definidos em regulamento. Artigo 9º. Todos os valores fixados na planta genérica de valores imobiliários terão sua correspondência em unidade fiscal do município. UFM. Artigo 10. Aplicar-se-á o critério de arbitramento para fixação do valor venal de imóveis edificados quando: Inciso 1º. O contribuinte impedir o levantamento dos elementos e características do imóvel,
necessários à apuração de sua base de cálculo. Inciso 2º. O imóvel estiver fechado ou inabitado e seu proprietário ou responsável não for localizado. Inciso 3º. Houver omissão quanto às informações que possibilitem apurar a base de cálculo, ou não mereçam fé as declarações, esclarecimentos e documentos fornecidos pelo sujeito passivo. Parágrafo único. Para efeito de arbitramento, a área total do terreno será considerada a área construída, observados os seguintes critérios. Inciso 1º. Tratando-se de imóvel construído com mais de um pavimento, a área construída deverá ser aquela relativa à área total do terreno, multiplicada pelo número de pavimentos observados. Inciso 2º. Para avaliação do valor venal do terreno, será considerada a situação observada do imóvel em relação à posição na quadra para avaliação do fator FC1, e arbitrados o fator de topografia FC2 como terreno plano e o fator de pedologia FC3 como terreno normal. Inciso 3º. Para avaliação do valor venal das edificações serão considerados os seguintes fatores. Alínea A. Fator dos componentes da edificação, CAT, igual a 100%. Alínea B. FC4 igual ao fator corretivo recuada. Alínea C. FC5 igual ao fator corretivo isolada. Alínea D. FC6 igual ao fator corretivo frente.